Boa noite, graça e paz, tudo bom? Pastora Gleice aqui com vocês. Então, nós tivemos uma palavra bem pontual no último domingo, do dia 29/6, e nós falamos sobre Raabe, uma mulher improvável, né? A gente trouxe, pelas direções e inspiração do Espírito Santo, eu trouxe uma palavra, e o texto ele estava em Josué 2. E o Senhor começou a trazer algumas coisas e na nossa transmissão ao vivo, a primeira parte ela foi cortada, ela caiu. E eu acho importante trazer para vocês um pouquinho do contexto da primeira parte, né? Porque tudo em Deus é extremamente importante. Para que vocês, quando estiverem assistindo o culto do dia 29, possam entender o contexto de toda a ministração. Então, a ministração ela teve como tema oportunidade, associação e ação. E nós começamos a caminhar na palavra e é interessante que o Senhor trouxe o primeiro cenário em Josué 2, fala do povo de Deus, fala de uma liderança, né? Josué liderando o povo de Deus, embaixo de direções de Deus, e fala de 2 espias. Então, esses 2 espias, eles tinham uma missão. E a missão era examinar a terra, principalmente Jericó. Então, aqui tem todo um contexto da história do povo de Deus, o povo de Israel. Mas é interessante que na história da palavra de Deus, na Bíblia, tem cenários, tem circunstâncias, situações de pessoas que não faziam parte do povo de Deus e que elas conseguiram ser inseridas na história, no contexto, muitas vezes em situações onde eram situações difíceis e ruins, e muitas vezes eram pessoas que realmente elas compreendiam que o povo de Deus estava associado com o único Deus, o Deus vivo, o Deus poderoso, o El Shaddai. E quando você olha para Raabe, ela morava em Jericó e Jericó era uma cidade fortificada. Ela era praticamente inacessível. Ela tinha uma estrutura de defesa muito impressionante. Ela era apoiada por torres de vigia. Então, aquela cidade era uma cidade bem protegida. Então, quem estava naquela cidade, ele poderia dizer que ele estava bem protegido por estar em Jericó. Mas é interessante que, ao escrever, né, algumas coisas que o Espírito Santo estava me inspirando, ele começou a trazer que, ainda que Jericó representasse um lugar seguro contra os ataques externos, mas na realidade Jericó não era um lugar seguro. Por quê? Porque muitas vezes o lugar que você está, que aparentemente pode ser um lugar seguro, esse lugar pode não ser um lugar de paz e provisão. Olha que loucura isso, né? Talvez nós estamos em lugares que aparentemente esse lugar parece que é seguro, mas não te traz paz e nem provisão. Vocês estão me entendendo? Que às vezes tem Jericó na nossa vida, que a gente está numa zona de conforto, a gente começa a justificar porque nós estamos nessa zona de conforto, mas a realidade não te traz paz e nem provisão. Então você vê por Raabe que nesse primeiro contexto, ela teve um encontro com 2 homens que mudaram a vida dela. E nesse cenário, nesse caminhar de Josué 2, a gente percebe que muitas vezes você pode estar em situações, em circunstâncias, em cativeiros, mas sempre Deus vai trazer uma oportunidade para que você possa mudar de vida. Sempre a graça de Deus, ela vai trazer oportunidade para que você tome decisões e tenha uma ação correspondente com as suas decisões para sair de Jericó. Não como um aventureiro, não como uma pessoa se lançando de qualquer jeito, mas como uma pessoa que está buscando em Deus mudar de vida. E no terceiro cenário, a gente percebe esses homens
eles movimentaram Jericó. Esses homens chegaram nessa cidade, uma cidade fortificada, uma cidade praticamente inabalável, e esses homens, eles começaram a movimentar aquela cidade. Sabe por quê? Porque é onde nós chegamos. Há um movimento e uma transformação. Algo da parte de Deus começa a mudar e gerir aquele lugar. E aí, o que acontece? Josué 2:4, a gente começa a ver o desenrolar dessa história. A gente começa a perceber Raabe se movimentando diante de um cenário que poderia mudar a vida dela. Nós cremos aqui que nesse cenário, a decisão mais importante de Raabe foi obedecer e seguir uma direção, uma impressão que levou ela a tomar uma decisão certeira. Nesse cenário, o rei fica sabendo dos espias e ele manda uma mensagem para Raabe. Ele diz assim: estou sabendo que tem dois espias, dois estrangeiros, dois homens aí na sua taberna, porque lá também era uma hospedaria. E ele fala o seguinte: expulsem esses homens. Sabe que se a gente for avaliar pelo contexto de todo esse cenário, Raabe podia pensar assim: se eu entregar esses homens para o rei, se eu expulsar esses homens, eu vou ter o favor do rei. Eu vou ser, talvez até recompensada. Talvez tenha algo de bom que vai vir para a minha vida. Sabe, amados, muitas vezes a gente pensa dessa forma. Se eu fizer desse jeito, se eu fizer dessa forma, eu vou ter o favor de homens, eu vou ter favor de um governo, eu vou ter favor de uma autoridade. Mas você precisa entender todo o contexto da sua vida. Será que você está buscando o favor de homens? Ou será que você está buscando obedecer a Deus? Porque nesse cenário onde Raabe começou a tomar as decisões certeiras para a vida dela, para a família dela, onde ela reivindicou a proteção da família dela diante do Deus vivo e não diante de homens, ela tomou a decisão mais certa da vida dela. E quando você olha o caminhar, ela disse: eu ouvi falar do Deus de Israel. Se você avaliar que toda a vivência dela, o governo desse lugar era o rei de Jericó, ele era a autoridade maior de Jericó. Se você avaliar todo esse contexto, para ela era muito melhor ela obedecer uma ordem do rei. Para ela não foi uma decisão fácil, sabe? A gente lê a Bíblia, mas não considerar que isso é uma história real, é uma história de vida, é um contexto real na vida dela, isso é muito sério. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela traz cenários, ela traz circunstâncias de vida, de situações reais e que você precisa ser inserido nos contextos para você compreender o que era naquele tempo, o que era naquela época. Além disso, era uma mulher, era uma prostituta. Então, todo o contexto para aquela mulher não era favorável. E ela estava colocando a cabeça dela a prêmio e a família dela. Não foi uma decisão fácil para Raabe. Mas sabe, o Senhor me trazendo a inspiração e tudo, e a decisão dela não foi fácil. Mas não foi uma decisão às cegas, baseada no medo ou numa conveniência. Pelo contrário, Josué 2:9 relata por que ela tomou essa decisão. Vamos ver? Essa ministração ela foi um tema de domingo, dia 29/6. Aconselho você a estar ouvindo, se alimentando das verdades do Senhor. Josué 2:9. Raabe decidiu romper com Jericó. Sabe por quê? Porque ela ouviu falar de um Deus poderoso. Um Deus poderoso. E quando ela ouviu falar desse Deus, deixa eu pegar aqui para a gente não ficar só nas minhas palavras, mas
ouvir o que ela disse o seguinte, Josué 2:9. Olha o que ela disse aos espias. E disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela já sabia que não tinha chance nenhuma para Jericó. Olha que loucura. Ela estava num lugar que era uma fortaleza, praticamente inacessível, praticamente invencível. Muralhas de Jericó. Mas ela disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Isso é fé? Isso é fé. Ela estava num lugar aparentemente protegido. Aparentemente. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Se Deus não estiver envolvido, você estará no lugar mais vulnerável que for. Independente da segurança que você acha que vai ter. Aonde Deus não se envolve, nós estamos num lugar de vulnerabilidade. Continuando. Bem sei que Deus vos deu essa terra e que o pavor caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Sabe, amados, aquele povo temia o Deus de Israel. Eles sabiam do poder do Deus de Israel. A igreja do Senhor precisa saber do poder do Deus de Israel. Não com esse medo, com esse temor, com esse pânico, mas com temor e reverência, sabendo que aonde o Deus poderoso se envolve, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso é muito importante. Isso é uma posição de saber que o maior é o Deus Todo-Poderoso. Ela estava vendo uma ação natural. Aqueles muros ali, seria impossível acontecer algo com eles. Mas ela sabia que tinha algo muito maior do que o rei de Jericó. Ela não colocou a confiança dela no rei de Jericó. Ela se lançou em confiar no Deus de Israel, invisível aos olhos do homem, mas ela tinha certeza que ele era real e que ele é real. Amém? Então, continuando, ela trouxe para eles todo esse contexto, toda essa situação, e ela foi muito inteligente. Ela foi se associar a esse Deus. Raabe não conhecia Deus. Raabe não sabia como proteger a família dela diante das circunstâncias. Mas Raabe entendeu que se associar ao Deus de Israel, ela e a casa dela seria salva. Sabe o que ela fez? Ela tomou uma decisão. E a decisão dela, ela teve uma ação. Oportunidade, decisão e ação. Talvez as oportunidades estão chegando para a sua vida, talvez você decidiu, mas talvez você não está tendo a ação. Você precisa ter uma ação correspondente à sua fé. Você precisa ter uma ação correspondente àquilo que você diz que crê. Porque se você crê e você não tem uma ação correspondente, você não está em fé. Porque a fé, ela vai te levar a ter uma ação correspondente àquilo que você diz que crê. Amém? Então é muito sério. E para findar essa primeira parte, porque a segunda parte você vai assistir a ministração e tem mais da parte de Deus para sua vida lá. Para findar essa segunda parte, essa primeira parte, Josué 2:12, que foi o último cenário. Raabe colocou em prática. O que você precisa colocar em prática na sua vida?
Aonde é uma fortaleza? Aonde é uma muralha de Jericó? Aonde você está se dobrando ao governo de Jericó? Aonde você está preso ao medo, à conveniência? Aonde você precisa romper com Jericó? Raabe rompeu com Jericó. Raabe decidiu mudar a vida dela. Josué 2:12. Raabe faz uma aliança com Deus. Ela chegou nos espias e falou assim: olha, eu estou socorrendo vocês, mas agora eu quero a misericórdia desse Deus poderoso. Tá entendendo? E sabe, amados, quando você veio para Jesus, quando a sua vida foi entregue ao governo de Cristo, você recebeu graça sobre graça. O favor de Deus está sobre a sua vida. O favor de Deus está sobre a sua vida. Como que você vai acessar esse favor? Buscando na palavra de Deus. Tudo o que você precisa está na palavra de Deus. Você encontra Cristo na palavra. Cristo é a palavra. E o Espírito Santo é o seu ajudador. Raabe deixou todo o seu passado, toda a sua vida em Jericó, para começar uma nova vida como povo de Deus. Não tem como ficar em Jericó. É tempo de você entrar nessa nova vida como filho de Deus. Raabe andou por fé e não por vista. Raabe não pereceu com os incrédulos. Hebreus 11:31. Raabe entrou para a galeria da fé. Raabe entrou para a galeria da fé. Talvez hoje você não vai entrar das escrituras para a galeria da fé. Mas eu sei uma coisa, se você andar em fé e não por vista, fé na palavra de Deus, sem duvidar no seu coração, você pode ter certeza que grandes coisas vão acontecer na sua vida. E você já faz parte da galeria da fé, porque nós temos o Espírito da fé. Amém? Fique com essa palavra, fique com a graça abundante de Deus, comece a agir, saia da zona de conforto e ouça a segunda parte da ministração. Um beijo no coração de vocês.